Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje eu vim contar para vocês o meu relato de tentante. Bom, todo casal depois que casa, depois de um tempo, quer realizar o sonho de ter seus filhos, né? Eu e meu marido casamos em 2017 e um ano e meio após o casamento a gente resolveu que era a hora de ter filho. E aí eu fui na minha ginecologista, e que na época atendia pelo meu plano, né? Então eu fui na minha médica e aí ela já me orientou que 3 meses antes de eu parar de tomar o meu anticoncepcional, eu deveria começar a tomar o ácido fólico, que é uma vitamina muito importante para a formação do bebê nos primeiros meses, né, de gestação. Então, eu comecei a tomar já o ácido fólico e aí ela solicitou um monte de exames, né? Uma relação de exames bem grande. E um dos exames que ela solicitou foi ultrassom transvaginal. Então, ela não fazia, eu fui no médico que fazia aqui na minha cidade, que faz aqui, e aí ele fazendo o ultrassom, ele viu que tinha alguma coisa ali estranha, mas o ultrassom que ele faz não era capaz de diagnosticar ao certo o que seria, mas viu que tinha, ele falou um pólipo, pequenininho, minúsculo, mas era alguma coisa. Aí eu já me preocupei. Aí eu levei o resultado dos exames para a doutora. Ela olhou, avaliou, ela falou realmente, através deste ultrassom tá mostrando que tem um pólipo minúsculo, pequenininho, mas já atrapalha. Só que este ultrassom não dá pra gente afirmar que é um pólipo ou o que pode ser. Então, e nesse meio tempo essa médica foi embora. Aí eu fiquei perdida, entrei em desespero. A gente já pensa um monte de coisa ruim, né? E então eu fiquei desesperada. E aí eu procurei a minha médica, uma outra médica que eu sempre gostei dela, sempre tratei com ela, só que ela não atendia pelo meu plano. Então paguei particular e fui, levei os exames. E aí ela falou a mesma coisa que a outra doutora tinha me explicado. Então, ela falou que o ideal seria ela me encaminhar para um especialista em infertilidade, que no caso ela me indicou para um colega dela em Cuiabá, que ele faria um exame mais detalhado, chegaria mais próximo, com uma câmera mais próxima da parede do meu útero para ver o que é que tinha ali, né? Então eu fui na clínica Intro, em Cuiabá, com o Dr. Matheus. Muito bom, médico muito atencioso, explicou tudo certinho o que seria este pólipo, né, na consulta. Por ele, já faria o procedimento no dia seguinte, só que eu tenho alergia a látex, então eu tive que remarcar para o mês seguinte, porque eles teriam que preparar lá a sala, tudo com material sem látex, né? Porque é um procedimento pequeno, mas mesmo assim precisa tomar os cuidados, né? Aí a gente fomos, ele colheu o material, e aí ao final do procedimento eu tomei, não, acho que não foi nem anestesia, foi um sedativo. Eu tomei um sedativo e o procedimento é rapidinho. Após eu acordar,
da sedação, ele veio conversar comigo e me explicou que não havia pólipo algum, mas também ele não poderia afirmar totalmente, porque ele já conseguiu observar que a parede do meu útero estava muito grossa. Então, o que ele fez? Ele colheu o material e mandou para biópsia. Aí, neste meio tempo, até vir o resultado dessa biópsia, ele já me mandou tomar, pelo diagnóstico clínico que ele fez, que ele observou, ele já me orientou a tomar um anticoncepcional à base de progesterona para afinar a parede do meu útero, porque ele viu com todos os exames lá que eu levei para ele que o meu organismo estava produzindo, tinha excesso de estrogênio e pouca progesterona, o que estava causando o espessamento da parede do meu útero. E isso dificulta a gravidez. Mesmo se fosse um pólipo, também dificulta a gravidez, porque o pólipo é um corpo estranho no útero e o corpo fica a todo momento contraindo, contraindo, contraindo. Então não tem como um embrião se fixar na parede do útero com o útero se contraindo, né? O útero vai expulsar. Então, eu teria que esperar o resultado dessa biópsia para saber o que eu ia fazer, né? E então, esse tratamento era o uso de um anticoncepcional à base de progesterona para repor e equilibrar os meus hormônios. Então, foi isso que eu fiz. Ou seja, eu estava tentando engravidar, tive que tomar anticoncepcional. Beleza, por 3 meses. Tomei anticoncepcional por 3 meses, veio o resultado da biópsia e realmente não tinha pólipo nenhum. O que eu tinha era hiperplasia glandular endometrial, que é a parede do útero grossa por causa dessa... Tava desregulado os hormônios, né? Aí o doutor me orientou a tomar por mais 3 meses este anticoncepcional à base de progesterona e repetir o procedimento de esteroscopia. Esteroscopia é o nome desse procedimento, que eles entram com uma câmera dentro do útero. Se tiver algum pólipo, eles já têm ali junto alguma coisa que eles conseguem retirar esse pólipo. E aí ele entrou de novo com a câmera, né? E viu que o tratamento estava dando certo, estava sendo eficaz. E daí ele, mesmo assim, colheu o material e mandou para biópsia de novo para ter certeza de que estava tudo certo, né? A questão dos hormônios estava equilibrando, né? Para não acontecer de eu tentar engravidar e acontecer um aborto, porque esse tipo de problema pode causar aborto, né? Então, foi o que eu fiz. Daí, um dia eu tava lá trabalhando, de repente esse médico me liga, me explicando que tava tudo certo, que os exames já tava tudo ok, a biópsia veio tudo ok, meu útero tava bonitinho, normalzinho para receber um embrião. E aí ele falou assim para mim: você aguarda entre hoje e amanhã que a minha secretária vai enviar no seu e-mail os próximos passos. Aí eu já fiquei meio assim, se tá tudo certo, por que eu tenho que aguardar, né? Mas tá bom. Aí quando eu fiquei ansiosa, né? Fiquei olhando meu e-mail toda hora. E aí que veio a minha decepção com este médico. Porque ele é um excelente médico. Ele é, nossa, super competente. Não posso reclamar, não posso ser ingrata, porque foi ele quem tratou o meu útero, né? Foi ele quem fez todo o procedimento ali que me permitiu ser mãe. Mas também me deixou angustiada por alguns dias. Até me emociono de lembrar. Tava lá, que no meu caso teria que fazer, seria somente
ou fertilização ou inseminação. E daí tava lá, fertilização, valor, e inseminação, o valor. Aí eu teria que escolher, conversar com meu marido, tava até assim escrito no e-mail, conversa com seu marido e veja. Aí tá. Aí o que que eu fiz? Voltei aqui pra minha médica, fiquei desesperada, falei pro meu marido que, meu Deus, mas por que? Tá tudo bem, né? Aí minha médica falou, não, Carol, só precisa fazer inseminação ou fertilização se você tem alguma coisa que te impeça de engravidar. Vamos fazer outro exame, que é a esterossalpingografia, que é o exame mais dolorido que eu já fiz. Acho que quem já fez vai concordar comigo. Não tem anestesia, pelo menos onde eu fiz em Cuiabá, não tem anestesia. Eles injetam um líquido, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, é a base de iodo. E uma seringona, sabe? Que o médico... É um ultrassom que eles vão injetando esse líquido e no útero, né? Para ver a passagem nas trompas e vendo se ele percorre certinho todo o caminho que um espermatozoide faria até cair dentro, até ser fecundado e ir pro útero, né? Se tivesse alguma coisa que impedisse nessa passagem ali desse líquido, daí sim teria que ver o que era e daí teria que fazer mesmo uma inseminação ou uma fertilização, né? Então eu fiz este exame e na hora o médico que fez, ele me mostrava assim na câmera, uma tela assim na TV, o ultrassom ele fazendo na hora, ele injetava o líquido e me mostrava o caminho que estava percorrendo. Ele falou, não tem nada impedindo, tá? Belezinha, tá tudo certo. Daí eu aguardei lá, me deu até um mal-estar depois deste exame, porque é muito dolorido. E trouxe pra minha médica, ela falou, não, Carol, fica tranquilo. Ah, tá, esqueci de falar. Porque eu sempre tive síndrome dos ovários policísticos. Por isso que também dificulta a gravidez, né? Não impede, não é um impedimento de engravidar, mas dificulta um pouquinho mais. Então, acredito eu que todo esse tratamento que eu tive que fazer dessa que estava desregulado meus hormônios, né? Acredito que é por causa dos ovários policísticos, né? Então, ela falou, não se preocupa, que você vai conseguir. Você fez todos os exames que precisavam ser feitos, até mais do que precisaria ser feito. Agora a gente foi feita a biópsia, foi visto que tá tudo certo, o teu útero tá beleza para conseguir gerar uma vida. Então tenha paciência e não fique ansiosa. Gente, todo mundo me falava, não fique ansiosa, mas não adianta, gente. Quem tá tentando engravidar há mais de um ano sabe que não tem como, por mais que a gente pense, não, eu tô controlada, mas lá no subconsciente da gente é incontrolável, é incontrolável. E o que mata, gente, só uma pausa aqui na história, o que me matava assim por dentro, que eu chegava, muitas vezes eu cheguei em casa chorando, é que tipo, as pessoas sempre me perguntavam o por que tá demorando pra engravidar? O que tá acontecendo? Você não tá conseguindo engravidar? E sabe, no meu trabalho, e a gente que me conhecia me perguntava, eu chorava, porque eu não queria que ficassem me lembrando disso, entendeu? Era uma coisa que me machucava, era um sonho que eu tinha, era ser mãe, e eu não tava conseguindo. Então eu falava pra Deus, poxa, por que eu não posso ser mãe? Tanta gente aí que maltrata, né, que abandona, que faz um monte de coisa com seus bebês, eu quero dar amor e não consigo.
Daí, e quem não passa por isso não entende que é dolorido cada vez que alguém pergunta. Deixa que, se a pessoa quiser falar sobre isso, ela vai tocar no assunto. Mas não fique no pé da pessoa porque machuca. Mas enfim, voltando ao assunto, a minha médica, ela aí me deu algumas orientações para eu melhorar minha alimentação, porque quando eu parei de tomar anticoncepcional por causa da síndrome dos ovários policísticos, eu engordei quase 10 quilos quando eu parei de tomar meu anticoncepcional. Então, são vários os motivos que quem tem síndrome dos ovários policísticos não consegue engravidar, porque quem tá acima do peso também tem dificuldade, né, para engravidar, é mais difícil. E aí, várias coisas. Daí a minha médica, ela me orientou a cortar o glúten, né, e melhorar minha alimentação. Ela me deu algumas dicas e me passou para tomar ômega 3, além do ácido fólico, que eu não tinha parado de tomar desde aquela primeira consulta lá com aquela outra médica, não parei em momento algum. Ômega 3 eu tomava, ácido fólico, tá. E daí um medicamento que ele é indicado para quem tem diabetes, mas eu não tenho diabetes. É que eu não sei explicar direito o que acontece, que relação que tem. Quem tem os ovários policísticos tem alguma coisa ali na questão da glicose, da insulina ali, eu não sei explicar o porquê. Bom, pessoal, eu segui todas as orientações da médica, né? E conversei com meu marido que se tentasse por mais um ano e não desse certo, a gente tentaria fazer fertilização, inseminação, aí a gente iria juntar dinheiro nesse meio tempo para fazer. Mas eu também assisti muito vídeo no YouTube e pesquisei bastante, fiz uma coisa que não recomendo para ninguém fazer, que não é certo, mas eu estudei bastante, eu conheço o meu corpo e decidi tentar. Sabia de todos os riscos, porque eu havia estudado bastante, já havia pesquisado bastante. Conversei com a minha médica sobre tomar esse medicamento. Ela falou que não haveria necessidade, que eu tinha que ter calma e não ficar tão ansiosa. Que na hora certa daria certo. Mas eu aguardei. E quando estava completando quase 2 anos de tentativa, eu decidi tomar o citrato de clomifeno, o famoso Clomid, Indux. Eu pensei, vou tomar um ciclo só. E deu certo, não deu. Sabia das chances de vir gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas eu senti a necessidade de fazer isso. O certo é fazer com acompanhamento médico, com a aprovação do seu médico, para fazer todo o acompanhamento de ovulação, mas eu não fiz assim. Eu tomei por conta e nas minhas orações com Deus, eu falava para ele, Deus, me manda logo de uma vez 2, porque se toda vez que eu quiser engravidar, eu tiver que passar por tudo isso, me manda logo de uma vez 2. Eu já falava desse jeito. E na primeira tentativa, deu certo, engravidei. Aí fomos no primeiro ultrassom, eu, meu marido, minha mãe e minha sogra, e tava lá 2 sacos gestacionais. Então eu engravidei de gêmeos dicoriônicos diamnióticos, ou seja, cada um tinha a sua casinha.
A cadeirinha é maior. Então, aqui no ultrassom a gente consegue aumentar bem a imagem, tá? Vou ver esse saquinho aqui de cima primeiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, isso aqui é um saco gestacional, tá? Essa bolinha preta aqui. Aí aqui, ó, quase não dá pra ver, deixa eu clarear isso aqui. Tem um anel, ó. Consegue identificar? Sim. Que aqui é... Ó, aqui aparece um anel. Isso aqui chama vesícula vitelínica. E aqui bem grudadinho, essa parte clarinha aqui, já é início de um edema. Ó, a mantinha branca aqui. Isso a olho nu a gente nem enxerga. A gente enxerga porque aqui no ultrassom a gente aumenta bem a imagem. Porque tá dando milímetros, né? Sim. 3,4 milímetros. Gravidíssima mesmo. Caiu a ficha agora? Então é isso. 2 saquinhos gestacional aqui, hein? É isso, gente. Esse é o meu relato de tentante, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscreva se você não for inscrito. E daqui uns dias eu vou postar a segunda parte, que será o meu relato de gestante. Obrigado por assistir e por acompanhar. Beijo! Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with